Amém, irmãos? Vamos abrir nossa Bíblia em Romanos capítulo 2. Ó Senhor Jesus. Amém, Senhor Jesus. Romanos capítulo 2. Vamos ler o versículo 1 e 2. Depois o versículo 5, o 12 e o 16. Amém? Portanto, és indesculpável, ó homem, quando julgas quem quer que sejas, porque no que julgas a outro, a ti mesmo te condenas, pois praticas as próprias coisas que condenas. Bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade contra os que praticam tais coisas. Versículo 5. Mas segundo a tua dureza e coração impenitente, acumulas contra ti mesmo ira para o dia da ira e da revelação do justo juízo de Deus. Versículo 12. Assim, pois, todos os que pecaram sem lei, também sem lei perecerão, e todos os que com lei pecaram, mediante a lei serão julgados. 16. No dia em que Deus, por meio de Cristo Jesus, julgar os segredos dos homens de conformidade com o meu Evangelho. Amém. Senhor Jesus, vamos orar e ler esse versículo 16, tá? Amém. No dia em que Deus, aleluia, ó Senhor Jesus, sim, no dia em que Deus, amém, ó Senhor Jesus, ó, no dia em que Deus, ó Deus, por meio de Cristo Jesus, amém, ó Senhor Jesus, por meio de Cristo Jesus, julgar os segredos dos homens de conformidade com o meu Evangelho. Ó Senhor Jesus, amém, Senhor Jesus. Mas primeiro, quero agradecer ao Senhor, pela oportunidade de estar aqui com os irmãos de Cabedelo e poder desfrutar junto com vocês da palavra do Senhor, não? Para mim é uma honra estar aqui com vocês, tá? Amém? E essa semana, a gente vai começar uma série de 3 mensagens sobre esse tema aqui, ó, a condenação e o juízo de Deus. São 3 mensagens, essa é a primeira mensagem, Tem a segunda, parte 2, parte 3, na sequência, onde a gente vai ficar claro sobre esse tema, a condenação e o juízo de Deus, que é um tema assim, quando a gente olha, é um tema negativo, não é? Mas nós precisamos conhecer toda a palavra do Senhor em todos os aspectos, seja nos aspectos positivos ou nos aspectos negativos. E o livro, sim, para começar, no livro de Romanos, irmãos, ele é considerado como sendo o 5º evangelho. Nós temos os 4 primeiros, Mateus, Marcos, Lucas e João. E nesses 4 evangelhos nós vemos o que? A obra que o Senhor fez, a obra objetiva, tudo o que o Senhor fez por nós. Ali fala, desde a redenção, ele morreu no nosso lugar, teve a propiciação. Também fala da justificação, ele também nos justificou perante Deus. Nós éramos tidos como pessoas injustas diante do Senhor, diante de Deus, mas pela propiciação, o Senhor pôde apagar todos os nossos pecados. Que no Velho Testamento, os pecados, na verdade, era como se tivesse colocado debaixo do tapete, Não tinha como realmente tratar com os pecados. Mas ele, no Velho Testamento, tinha que matar animais. Muitos animais foram mortos por causa dos pecados dos homens, e ali esses animais eram oferecidos como sacrifício pelos pecados. Mas não é que ele resolvesse o problema dos pecados. Na verdade, ele era ali como um símbolo, porque na verdade só Cristo que pode nos purificar de todos os nossos pecados. E a Bíblia fala que o Cordeiro foi morto desde a fundação do mundo.
Então cada sacrifício daquele que era oferecido, na verdade para Deus era como se fosse o próprio Filho de Deus morrendo pelos pecados de cada um deles. Então no Velho Testamento tinha essa questão da purificação através do sangue de animais, né? Mas irmão, e não somente questão de justificação, o Senhor também nos santificou posicionalmente, né? Nos tirou do império das trevas. Onde é que nós estávamos? No império das trevas, e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Então assim, posicionalmente nós somos transportados, saídos, né, de uma esfera para outra. Então nós hoje nos tornamos o que? Santos posicionalmente. E aí vem o Evangelho de Romanos. E o Evangelho de Romanos, ele já é agora o que? É a obra do Senhor dentro de nós. Não é mais a obra de Deus fora. Não é mais a obra de Deus o que Ele fez, né? Aqui a sua redenção, a sua propiciação, justificação, santificação. Mas agora, graças ao Senhor, essa obra é dentro de nós que Deus trabalha. Ele quer agora trabalhar todos esses aspectos no nosso interior, para nos levar ao máximo, né, que será o que? A nossa glorificação. Então a Bíblia fala que Deus está conduzindo muitos filhos à glória. Nós estamos sendo conduzidos à glória por meio de quê? Por meio desse Evangelho. Então o Evangelho, irmãos, é muito importante. E aí Deus, para trabalhar em nós, né, para fazer com que nós sejamos trabalhados em todos esses aspectos, Ele nos colocou aonde? No melhor lugar, no melhor ambiente, que é a vida da igreja. Amém? Amém. Então a vida da igreja é um ambiente onde você vai ser trabalhado. É aqui, né, que nós não vamos encontrar no ambiente da igreja um lugar perfeito, mas nós vamos encontrar o lugar adequado para sermos trabalhados. É aqui, né, que a gente vai aprender a perdoar e ser perdoado. É aqui onde a gente vai aprender a exercer a nossa misericórdia e também receber a misericórdia dos outros. É aqui nesse ambiente da vida da igreja que a gente vai aprender a servir o Senhor, a exercer os dons que o Senhor nos deu. Tudo isso, irmãos, é nesse ambiente da vida da igreja. Então a gente tem que compreender que a vida da igreja não é somente essa vida aqui de reuniões. Não é somente você vir aqui no domingo, partir o pão, pronto, você já participou da vida da igreja. Não. A vida da igreja, ela é todo o nosso dia. Ela é aqui na reunião, ela é na nossa casa, com a nossa família, com a nossa esposa, com nossos filhos, no nosso trabalho, com nossos colegas de trabalho, na nossa vizinhança, com nossos vizinhos. Ou seja, onde você estiver, você precisa perceber que você está num ambiente celestial, num ambiente onde pisar a planta do seu pé, ali Deus precisa ser expresso. Deus precisa ser, ali tem que ser um ambiente de você vai exercer o que é a piedade, né? Que é expressar Deus na carne. Então você tem a oportunidade de ir no seu trabalho, na sua vizinhança, na sua casa, né, aqui na reunião, em qualquer lugar onde você esteja, você tem a oportunidade de poder expressar esse Deus maravilhoso, né? Então, graças ao Senhor pelo seu trabalho, né? A gente está sendo trabalhado todo esse tempo, né, no nosso viver, para quê? Para que nós possamos expressar o Senhor. E aí nessa semana, nessas 3 semanas, nós vamos ver muitos pontos, né? A gente vai ver sobre a questão de não julgar os irmãos, né? Sobre esse ponto, né? Parece que a gente já tem uma natureza de julgar, uma natureza que gosta de criticar dentro de nós. Mas a Bíblia fala que a gente tem que ter muito cuidado, porque com o critério com que nós julgamos, nós seremos julgados. Então Deus vai julgar cada um de nós. Se a gente durante, né, o nosso viver aqui, no nosso viver da igreja, em todos os aspectos, nós aprendemos a perdoar, o Senhor vai nos perdoar. Se a gente não perdoar, o Senhor não vai nos perdoar. Aí você fala assim, mas isso é pesado, né? Mas na oração do Pai Nosso, o Senhor mesmo falou, né? Perdoai os nossos pecados, assim como nós temos perdoado a quem nos tem ofendido, não é? E
Porque às vezes se você tem um coração impenitente, né, um coração obstinado, em que você não exerce, né, o perdão na vida da igreja, como você vai querer também ser perdoado? Se você não tem misericórdia na vida da igreja, como você vai querer que um dia o Senhor também tenha misericórdia de você? Então aqui, irmãos, esse ambiente, só que para a gente entender, é algo tão orgânico, né? Não é assim que agora eu vou ter, que agora a obrigação de perdoar Barbosa e ter misericórdia de Ana e fazer assim. Não, é que a vida que está em nós é que faz tudo isso. Nós, irmãos, nós somos incapazes. Nós somos incapazes. Nós dependemos do Senhor. Nós precisamos dessa vida que está em nós. Por isso que eu preciso buscar mais o Senhor. Às vezes passamos por tantos problemas na igreja, né? E às vezes passamos assim anos e anos na vida da igreja e a gente não consegue crescer. Parece que a gente continua sendo a mesma pessoa, ou o nosso crescimento às vezes é tão pequeno pelo tempo que a gente já tem de vida da igreja, né? Mas a gente precisa perceber que todas as coisas que acontecem na nossa vida cooperam para o nosso bem, cooperam para o nosso crescimento. E nós vamos encontrar em várias situações, né, no viver da igreja, chega na obra do Senhor, né, quando a gente está cooperando juntos, né, aí é que temos problemas, né? Porque eu vi uma frase assim: se ninguém quisesse servir o Senhor, não teria nenhum problema. O problema só acontece porque a gente quer servir o Senhor. E quando a gente quer servir o Senhor, a gente quer servir do nosso modo. A gente quer servir de acordo com a nossa visão. E isso é que gera o quê? Conflitos entre nós. Daí a necessidade da gente buscar mais o Senhor, orar e junto, né, com os irmãos poder servir. Porque o mais belo, irmãos, é que nós, apesar de termos pensamentos diferentes, né, maneira de ver as coisas diferentes um dos outros, nós podemos ainda servir juntos e servir o Senhor no melhor lugar que o Senhor escolheu, que é a vida da igreja, né? Porque esse capítulo que nós lemos agora, do capítulo, vocês têm uma ideia, Romanos, né, ele começa do capítulo 1, do versículo 1 ao 17, ele fala do Evangelho, o Evangelho de Deus. Depois, do 18 ao 32, ele fala sobre a condição caída do homem e a condenação do juízo de Deus. E depois ele fala, a partir do 2, né, capítulo 2, ele fala daqueles que se acham justos, que se acham, né, moralistas, puritanos, e que julgam e até condenam os outros, né? A gente vê muito assim esse discurso de puritanismo, né, de moralismo, né, de ética. É como se nós cristãos, né, tivéssemos que ser puritanos, morais e éticos. Mas não é isso que o Senhor quer da gente. O Senhor quer da gente é a comunhão com o Senhor. Essa comunhão com o Senhor é que vai fazer a gente ser santo. Não é o contrário, não é eu ter que buscar ser puritano, não é eu ter que buscar ser correto, ter que buscar ser ético, porque você vai ver que você não consegue. Então Paulo falou o seguinte, né, que o bem que eu prefiro, né, o bem que eu prefiro, esse eu não consigo fazer, mas o mal que detesto, né, esse faço. E ele fica naquela introspecção, preocupado, né, porque ele falou assim: ao querer fazer o bem, olha só, quem é da gente aqui que não quer fazer o bem? Eu creio que todos nós queremos fazer o bem, não queremos? Aí Paulo falou assim: mas ao querer fazer o bem, eu encontro a lei de que o mal reside em mim. Ele percebe que é exatamente quando você quer fazer o bem que você não consegue, que você começa a ver o conflito interior, porque existe essas 3 leis, né? Que é a lei da minha mente, né? A lei de Deus e a lei que está nos meus membros, né? A lei de Deus, ela é maravilhosa, ela é perfeita, ela é justa, ela é boa, não é? A minha lei, a lei da minha mente, ela quer cumprir essa lei de Deus. Mas aí quando eu me deparo, né, para cumprir, quando eu vou cumprir a lei de Deus, eu me deparo com outra lei
que é maior do que a lei da minha mente, que me impede de cumprir a lei de Deus, que é a lei do pecado que está onde? Nos meus membros, né? Aí Paulo fala: desventurado homem que sou, né? Quem me livrará do corpo dessa morte? Ou seja, não tem saída para mim. Eu já tentei de tudo, não consigo. Aí ele fala: graças a Deus por Jesus Cristo, né? Aí ele fala da quarta lei, que é a lei do Espírito e da vida. Essa lei do Espírito e da vida, irmãos, é que nos leva a ser vencedores. Essa lei do Espírito e da vida significa agora que esse Cristo maravilhoso que veio até a terra e que teve uma obra aqui na terra, uma obra objetiva, ele tornou-se o Espírito que dá vida. Para quê? Para entrar dentro de nós e fazer uma obra dentro de nós. Por isso que hoje, irmão, nós precisamos aprender a viver no Espírito, aprender a viver, a andar e viver no Espírito. Isso é o Novo Testamento. O Novo Testamento não é mais como o Velho Testamento, que a gente tinha que cumprir leis, né? Que tinha que procurar ser daquela forma como a lei, né, mostrava para você ser. Agora nós seguimos o Espírito. É algo muito orgânico. Nós seguimos agora um Deus vivo, né, que está dentro de nós. E esse Espírito em nós é que faz a obra de Deus. Por isso que Deus quer trabalhar no nosso interior. Não é questão de você ser moralista, de você ser ético, você ser puritano, mas é uma questão do quanto você desfruta do Senhor, o quanto você busca a comunhão com o Senhor, o quanto você busca a comunhão na palavra de Deus. É essa dieta espiritual que vai nos salvar, dia a dia, né? Essa dieta que nos salva, amém? É o quanto a gente está, né? A gente precisa refletir o quanto a gente está buscando o Senhor em oração, o quanto a gente está buscando a palavra de Deus, né? A direção que o Senhor tem dado para nós. Tudo isso, irmãos, é que vai nos levar a avançar, né? Ó Senhor Jesus. E aqui a gente tem agora, né, sobre a questão da luz dessa semana, a luz recebida sobre a questão da palavra de advertência, né? Irmãos, graças ao Senhor pela palavra de Deus, né, que ela sempre vem abrir nossos olhos, né, mostrar o caminho que nós devemos seguir. E aí fala sobre essa questão de condenação e juízo, né? Na verdade, né, a condenação não é para nós. Nós não vamos ser mais condenados, porque nós já temos o Senhor no nosso interior. Nós já recebemos o Senhor como nossa vida. Mas cada um de nós aqui vai comparecer perante o tribunal de Cristo. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 10 diz que todos nós vamos comparecer ali diante desse tribunal para poder ser julgados segundo o quê? Segundo a nossa obra que nós fizermos por meio do nosso corpo, não é? Nós fizemos segundo o nosso corpo. E em 1 Pedro capítulo 4, irmãos, diz que o juízo de Deus começa pela casa de Deus. Está vendo? Então, Pedro fala sobre isso e Paulo também fala sobre isso. Que o juízo da casa de Deus começa por nós. Nós vamos ser julgados diante do Senhor. E em 1 Tessalonicenses capítulo 4 diz, né, que primeiro, né, os mortos serão o quê? Ressuscitados. E aí Paulo fala assim: nós os vivos que ficarmos seremos o quê? Transformados, né, transfigurados. E aí seremos juntamente com eles, com os mortos, seremos arrebatados para o encontro do Senhor nos ares. Você crê nisso? Vocês creem nisso, irmãos? Que um dia, que não, eu creio que não está muito longe, não é? Porque todo esse cenário que nós vemos hoje mostra, irmãos, que a volta do Senhor está próxima, não é? E o quanto nós estamos nos preparando para reinar com o Senhor. Como tem sido nossa vida aqui,
não somente no aspecto da vida, mas também no aspecto da obra, né? Se nós vamos ser os primeiros a serem julgados diante do Senhor, no tribunal de Cristo, e quando chega lá, o Senhor vai requerer de você duas coisas. Graças a Deus que a Bíblia, a palavra de Deus, ela já nos orienta sobre tudo. Ou seja, a Bíblia já dá o bizu. Você só não passa se você não quiser, porque todo o bizu do que vai acontecer já está escrito. E aí fala que todos nós vamos comparecer diante do Senhor para ser julgados segundo duas coisas: o quanto de vida nós ganhamos do Senhor aqui, e o quanto nós podemos desempenhar a obra do Senhor aqui nessa terra. São duas coisas: vida e obra. E isso está descrito na parábola, naquelas duas parábolas de Mateus capítulo 25. Ali fala sobre as duas parábolas. A primeira, a parábola das virgens, né? Aquelas que são as 5 virgens prudentes e as 5 virgens nécias. Então aquelas 5 virgens nécias, elas estavam achando que isso ia demorar. O Senhor está demorando muito, né? E aí viver uma vida aqui sem muita preocupação de encher sua vasilha, ou seja, de encher a sua alma com a vida de Deus. Em João 10, o Senhor falou assim: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância, né? Essa vida no grego aí é zoe, que é a vida de Deus. Então ele veio para que tenhamos vida e tenhamos vida em abundância. Desfrutar do Senhor, né? Ali no Espírito. A Bíblia fala que o Espírito é o que? A lâmpada do Senhor, né? O Espírito do homem é o que? A lâmpada do Senhor. Deus quer encher nosso espírito com a vida dele, a tal ponto, né, que essa vida transborde para a nossa alma, e encha também a nossa alma, para que nós possamos ser cheios de quê? Cheios de Deus, cheios da vontade de Deus, e que nós aqui, enquanto estamos vivendo nessa terra, nós passemos agora a fazer a vontade dele, a vontade do Senhor, a vontade de Deus. Então a gente vai comparecer diante do Senhor para ser julgado segundo esses dois critérios. O Senhor vai medir quanto de vida tem em nós, quanto de vida nós ganhamos. E ali fala, né, que aquelas virgens nécias, né, ou seja, irmãos, a gente tem que pensar assim: como é que a gente está vivendo hoje nessa terra, né? Você está vivendo hoje como uma virgem prudente, ou você está vivendo hoje como uma virgem nécia, né? Uma virgem meio louca, né? Que não tem entendimento, que acha que o Senhor não vai voltar, que vai demorar. É como Pedro fala lá em 2 Pedro, né? Acho que é 2 Pedro capítulo 3, né? Que não retarda ao Senhor sua promessa, como muitos a julgam demorada, não é? Pelo contrário, Ele é o que? Longânimo, não é? Para conosco, esperando que haja da nossa parte o que? Arrependimento, para que nenhum de nós se perca. Claro que não é perca aí com relação à salvação, porque nós não perdemos mais nossa salvação, mas é perda aí com relação ao que é o reino. Irmãos, graças ao Senhor vai haver um reino nessa terra, um reino de 1000 anos. A pergunta é: você quer participar desse reino? Você diz amém para isso? Amém? Amém? Ó, há pouco estou falando amém, está vendo? Ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus. Então tem que falar amém, é? Quem quer participar desse reino? Diga amém. 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 Senhor Jesus, esse reino é 1000 anos. Irmãos, aí talvez a gente não tenha uma percepção, né, do que vai ser esse reino, mas eu creio que vai ser algo glorioso. E o Senhor já diz o seguinte: que quem ficar de fora do reino, o que é que vai acontecer? Vai para as trevas exteriores, né? Onde vai acontecer o que? Choro e ranger de dentes, né? Choro, olha só, de arrependimento, mas é um arrependimento tardio já. Um remorso, né, pelo fato de perder aquilo que Deus
aqui nesse momento estava falando para você todo o tempo, né? Ou seja, para dar para você o reino, mas a gente às vezes fica envolvido demais com essa terra, né? Nessa terra é fácil a gente se envolver com nossas atividades, com nossas coisas, né? E esquecer o principal, que é o reino, né? Então a gente precisa estar cheio, né? Quando o Senhor voltou, né, para aquelas virgens prudentes, né? Elas entraram para desfrutar do Senhor. E as outras chegaram, eu vou comprar azeite, né? Só que comprar azeite já no final, não tem mais tempo para comprar azeite no final. E aí a porta se fechou. E elas ficaram lá de fora, Senhor, Senhor, abre-nos a porta, né? Só que a porta agora não pode ser mais aberta. Acabou esse tempo. Vai chegar um momento, irmãos, que a porta vai fechar. E se você não se preparar agora, não vai ter mais condição de se preparar para reinar com o Senhor. Então eu sempre penso o seguinte, né? Se quem quer reinar com o Senhor no mundo vindouro, tem que... Não é? Se você tem que pensar assim, será que eu vou reinar com o Senhor no mundo vindouro? É fácil. É perguntar a você mesmo, eu estou conseguindo reinar hoje? Porque o reino de Deus, ele tem 3 aspectos, os irmãos sabem, né? O aspecto da aparência, o aspecto da realidade, que é o que a gente está vendo hoje, e o aspecto da manifestação, que é quando o Senhor voltar, vai haver a manifestação do reino, né? E essa manifestação, ela vai ser para quem? Para aqueles que estão vivendo hoje na realidade. A questão é, você está vivendo hoje a realidade do reino, ou você está vivendo hoje a aparência do reino? Parece, mas não é. Nós temos que viver hoje, irmão, nessa realidade. Porque só os que estão na realidade é que vão um dia reinar com o Senhor na manifestação. E vem a segunda parábola, né? A segunda parábola é sobre a questão dos talentos, né? Você lembra, né? O Senhor chamou alguns servos e deu 1 talento para um, né? Deu 2 talentos para outro e deu 5 talentos para outro. E a Bíblia fala que eles saíram o quê? Vocês lembram? Imediatamente para negociar. O que recebeu 5 saiu imediatamente. E o que recebeu 2 também saiu. Mas o que recebeu 1 talento, ele ficou ponderando, né? Meu Senhor, ele é severo. Meu Senhor, ele pode ser que ele não goste da maneira como eu vá desenvolver o meu talento. Eu não sei como fazer. Eu acho que eu vou guardar esse talento para quando o Senhor voltar, eu entregar de volta o talento para ele. Então, se eu entregar de volta, eu creio que vou, né, deixar ele feliz, né? E quando o Senhor voltou, fala que o Senhor voltou, né? Diz assim: negociai até que eu volte. Amém? Quem crê aqui na volta do Senhor? Amém? Amém? Um dia o Senhor vai voltar. Eu creio certamente nisso. Pode ser hoje, pode ser amanhã, semana que vem, o ano que vem, daqui a 10 anos. Eu não sei. Mas eu digo uma coisa para os irmãos: o Senhor certamente vai voltar. Agora, como é que Ele vai nos encontrar? Essa é a questão. Como é que Ele vai nos encontrar? E aí o que recebeu 5 talentos, negociou o talento, ganhou mais 5. Falou: Senhor, está aqui os 5 talentos que o Senhor me deu. Eu ganhei mais 5 talentos. O Senhor falou: muito bem, servo bom e fiel, né? Entra para o gozo do teu Senhor. O Senhor se alegrou com esse aí, que negociou o talento. E depois vem o segundo, e o Senhor falou: muito bom, né, servo bom e fiel. E veio o terceiro. E o terceiro, irmão, falou assim: Senhor, sabendo que você era homem severo, né, que ceifa onde não semeia, junta onde não espalha, receoso, olha só, receoso, e eu guardei o talento que o Senhor me deu. Está aqui de volta o seu talento. Aí o Senhor chamou ele de quê? Servo mau e negligente. Você é um servo mau e negligente, preguiçoso. Você não desenvolveu o meu talento. Eu quero perguntar para vocês, irmãos: o Senhor deu talento para você?
Eu creio que o Senhor deu talento, no mínimo um para cada um de nós aqui. No mínimo um talento a gente tem, né? E a pergunta é: o que é que nós estamos fazendo com esse talento que o Senhor nos deu? Como é que está a nossa vida da igreja? Eu quero fazer essa reflexão com os irmãos. Para você, como está a sua vida? Você tem que refletir, irmão, isso é sério. O seu futuro depende disso. Eu quero perguntar para você: se o Senhor vier hoje, como você está? Se o Senhor vier hoje, como você está? Ou precisa ainda de algum tempo, né? Hoje a gente está no processo de crescimento de vida. Qual tem sido nossa preocupação hoje? O quanto da graça a gente tem buscado hoje para crescer em vida? O quanto a gente tem cooperado para a edificação da igreja? O quanto a gente tem cooperado para a edificação do corpo de Cristo? Nós falamos, né, para os irmãos, até recentemente no SEAP, né, que Deus tem a visão de Deus, o que é a edificação da igreja no aspecto local, com vista à edificação do corpo de Cristo. É como as igrejas sendo que um procedimento para alcançar o objetivo final de Deus. Qual é o objetivo final de Deus? É a edificação do corpo. Então todos nós precisamos pensar nisso, né? Pensar na edificação no aspecto local, com vistas aqui à edificação do corpo de Cristo. Então, irmãos, é muito séria essa palavra, né? Então a gente precisa prestar muita atenção ao que o Senhor tem mostrado, como a gente deve viver a vida da igreja, de forma que a gente possa crescer, levar outros a crescerem também, apacentar os irmãos, pastorear, cuidar dos irmãos, principalmente com a palavra, não é? Essa palavra, ela é maravilhosa. Nós temos um pastor que nos supre, né? E ele supre com a palavra. Então, quando o Senhor nos supre com a palavra, irmãos, a gente não sente falta de nada. Nós falamos isso há 15 dias atrás de uma pessoa, né? Quando a gente viu sobre o Senhor sendo nosso bom pastor, né? Quando a Bíblia fala assim: o Senhor é meu pastor e nada me faltará, né? E a gente pensa assim a gente pensa sempre assim, né? Só pensa do nosso lado, né? Ah, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Quer dizer, não vai faltar casa para mim, não vai faltar carro, não vai faltar dinheiro, não vai faltar emprego, não vai faltar isso, né? A gente sempre pensa no aspecto das coisas materiais, né? Mas na verdade esse texto tem a ver assim: o Senhor é meu pastor e de nada sentirei falta. Olha a diferença, né? Não importa se você tem ou se você não tem. Se Ele é seu pastor, você não vai sentir falta de nada, porque Ele vai suprir sua vida. Agora, se o Senhor não está conseguindo apacentar você e pastorear você com a palavra, o que é que está acontecendo? A gente vai buscar muitas coisas, nunca está satisfeito com nada, está sempre buscando mais e mais e mais e mais, nunca está satisfeito. Nada consegue nos saciar, né? Para finalizar, eu quero fechar o último ponto falando sobre pregação do Evangelho. Amém? Porque Romanos 1,16, né? Fala que Evangelho é o quê? O poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, né? Primeiro do judeu e depois do grego. Então, o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E aí, irmãos, vocês já imaginaram, aí Pedro fala assim: se o juízo de Deus começa pela casa de Deus, eu quero ler com vocês, tá? Eu quero ler, vamos ler, é melhor ler. Ó Senhor Jesus, 1 Pedro 4,17. Ó Senhor Jesus. 1 Pedro 4,17, tá? Vamos ler?
porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada. Ora, se primeiro vem por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? Ora, se primeiro vem por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho? Não é? Se você for ler Romanos, ele vai falar exatamente sobre isso. No começo ele mostra a situação do Evangelho, depois a situação da humanidade caída, a queda, né, do homem ali, o homem chegou ao lamaçal, e só uma coisa pode salvar o homem, é o Evangelho. E esse Evangelho que pode salvar o homem está conosco. Você sabia disso, irmão? Se nós não pregarmos o Evangelho, as pessoas irão para o lago de fogo. Se nós não pregarmos o Evangelho, o seu pai que não creu no Senhor vai para o lago de fogo. O seu irmão que não creu no Senhor, o seu vizinho que não creu no Senhor, não vão ser salvos. Porque a única maneira de ser salvo é por meio do Evangelho. Por isso que Romanos mostra a situação caída do homem. E ele deixa bem claro que Deus, ele providenciou uma salvação para o homem. Deus, ele não deixou o homem se perder. Ele quer salvar o homem. E ele providenciou essa salvação através do Evangelho. Sem o Evangelho, nenhum homem pode ser salvo. E o livro de Romanos é um evangelho completo, que fala, né, sobre todos esses pontos que nós falamos do evangelho da graça. E a partir do capítulo 12 fala do evangelho do reino, envolvendo a questão da vida da igreja. No mínimo, irmão, as pessoas têm que receber. Agora a pergunta é: como tem sido a nossa vida? Lá no meu trabalho, com os meus colegas de trabalho, eles já ouviram o Evangelho? Os meus vizinhos já ouviram o Evangelho? O meu pai e a minha mãe já ouviram o Evangelho? Os meus irmãos já ouviram o Evangelho? O que é que Paulo falou para Timóteo? Prega o Evangelho. Insta, né? Ou seja, insista. Insista o tempo todo, quer seja oportuno ou não. Não espere uma oportunidade que vai surgir um dia para você pregar para o seu vizinho. Pregue o Evangelho. Nós temos, irmãos, o antídoto que vai salvar as pessoas. Vocês entenderam? E nós temos que ter cuidado para não viver uma vida distraída. Esse ponto, né, que eu queria falar, né? Não viver uma vida distraída. Qual é a vida distraída? É que achar que quando é que o senhor vai voltar? Você pensa que o senhor vai voltar quando? E eu quero perguntar para vocês: se vocês soubessem aqui que o Senhor iria voltar daqui a um ano, eu pergunto, sejam sinceros, irmãos, a nossa vida seria a mesma? Sim ou não? Sejam sinceros. Eu até digo assim: se você soubesse que o Senhor iria voltar daqui a 5 anos, vou colocar 5 anos, eu pergunto, a sua vida hoje, a partir de hoje, seria a mesma? Não. E eu pergunto aí, o que é que você ia fazer? Você não ia fazer de tudo para dar o máximo? E eu não ia dar o máximo que a gente pode dar, a nossa vida ser inteira para o Senhor.
Porque muitas vezes, irmão, a gente fica ainda querendo viver a nossa vida em cima do muro. Mas não dá para viver mais assim, porque a volta do Senhor está próxima. Então eu preciso fazer de tudo para salvar o máximo de pessoas possível. E eu quero falar para os irmãos agora, né? Já pensou um cristão que não tem missão? As empresas hoje, né, Tadeu sabe disso, Tadeu é administrador, ele sabe disso, que as empresas, né, Tadeu, tem missão, né? A empresa tem que ter uma missão. A empresa tem, até coloca no quadro, na parede, sua missão, a sua visão e seus valores. E o que acontece? Por que ela faz isso? Por que ela busca a sua missão? Porque ela leva todos os funcionários, colaboradores a olhar para a missão, para cumprir a missão, para que a empresa não trabalhe, os funcionários não trabalhem sem saber o que fazer da vida. Eles sabem que o trabalho deles ali, todos os dias, é para cumprir uma missão. E depois da missão tem a visão. Qual é a visão? É como eu estou hoje e como é que eu quero estar daqui a 5 anos. Isso é a visão. Ou seja, em relação à minha missão, como é que eu estou hoje? Em relação à minha missão, como é que eu quero estar daqui a 5 anos? Aí os meus valores ali, eles têm que estar em sintonia, alinhamento com a minha missão e com a minha visão. Nós temos que trazer essa experiência para a gente, irmãos. Nós temos ou não temos uma missão? Está claro para nós qual é a nossa missão? Está claro? Porque o Senhor falou em Mateus 28, né? Ide por todo mundo, pregai o Evangelho, não é? Salvar as pessoas, que mais? Preparar essas pessoas, né? Como discípulo, suprir essas pessoas. Depois, lá na frente, Paulo mostra introduzir as pessoas na vida da igreja para crescer em vida. Nós temos uma missão. Esse mundo vai passar. E aí, em 2 Coríntios 5,10, fala assim que quando estivermos diante do tribunal de Cristo, é para saber ser julgado segundo tudo que fizemos por meio do corpo, por meio do nosso corpo. O que é que isso quer dizer, irmãos? Que vai chegar um momento em que você não pode fazer mais nada. Vocês entenderam? Vai chegar um momento na sua vida que vai parar, o seu tempo vai se esgotar. E dali para frente você não pode mais fazer nada. Você tem um tempo. Ninguém sabe qual é o seu tempo. Ninguém sabe. Pode ser que você tenha mais um dia de vida, ou pode ser que você tenha mais 50 anos de vida. Ninguém sabe. Só Deus sabe. Só que o que você pode fazer no meio do corpo. Parou ali, chegou o seu tempo, você não pode fazer mais nada. Agora você vai só esperar o dia em que você vai ser ressuscitado e você vai estar diante do Senhor. Então, qual é o nosso futuro? Às vezes fica pensando no futuro, né? O meu futuro é ser isso, meu futuro é ser aquilo, meu futuro é... Não, eu já sei qual é o seu futuro, a Bíblia sabe qual é o seu futuro. O seu futuro é um dia estar diante do tribunal de Cristo. E nesse dia você vai ser julgado, eu e você, por tudo que nós fizemos, pelo tempo que o Senhor deu para nós aqui na terra. Então esse tempo que o Senhor deu para nós aqui, não foi para nós usarmos ele no nosso próprio desfrute, né, independentemente do Senhor. Não, esse tempo que o Senhor deu para nós foi para edificar a igreja, na qual nós estamos incluídos. Eu preciso ser edificado e edificar a igreja. Então a gente tem um tempo, e todos nós, esse é o nosso futuro, vamos estar diante do tribunal do Senhor e vamos receber, a Bíblia fala, o justo juízo de Deus. Porque aquilo que Deus disser de nós, irmão, não adianta se reclamar mais. Mas Senhor, né? Não, porque é o justo juízo.
O juízo de Deus não é injusto, é justo. Quando ele falava, vai ser assim, pronto, não tenho o que reclamar. Naquele dia, muitos pedirão: Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome, não expulsamos demônio em teu nome, não fizemos milagre em teu nome. O Senhor fala assim: afastai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, não vos conheço, não vos aprovo. Já pensou, irmãos? Porque uma obra, nós podemos fazer uma obra que, ao invés de ser de ouro, prata e pedras preciosas, que é o Deus, envolvendo que é a dependência do Senhor, Deus triuno, nós podemos fazer uma obra de quê? De madeira, feno e palha. Porque um dia vai vir o fogo, e o fogo, ele vai provar a nossa obra, se ela é ouro, prata e pedras preciosas, ou se é madeira, feno e palha. Vai ser provado. Então hoje, o momento, o que é que Deus quer hoje, né? A Bíblia fala lá Paulo falou em Timóteo, né? Deus deseja que todos os homens sejam salvos, né? E cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Você já sabe, qual é o desejo de Deus? Que todos os homens sejam salvos. A pergunta é: eu estou alinhado com essa missão? Entenderam, irmãos? Ou a minha vida que eu estou vivendo aqui não está alinhado com isso? Você sabe, nós sabemos, não sabemos? Se nossa vida está alinhada ou não. Se eu estou tendo só uma vida de reuniões, eu vou para o grupo familiar, eu participo da reunião, eu vou para a reunião do sábado, a reunião do domingo, partido do pão, pronto, isso é a minha vida. Nisso se resume a minha vida cristã. Eu pergunto: o que é que você está edificando só com isso? Só a vida de reuniões. A vida de reuniões é a colheita, é para nós trazermos aqui o que nós colhemos durante a semana, trazer nossos frutos para o Senhor, seja ele nosso espiritual, ou seja frutos físicos mesmo, pessoas que a gente traz. Então isso aqui é para ser o que? Uma colheita. Essa reunião é para ser uma reunião, sabe, irmãos, muito desfrutável, muito de alegria, uma festa, né? Eu tenho um livro, né, que a gente, do irmão Whitney, né, que fala das 3 festas, né? As 3 festas. E ele fala assim que a vida da igreja tem que ser uma festa. As reuniões da igreja tem que ser uma festa. Quando eu vou para onde? Eu vou para uma festa. E ele fala assim: quanto mais gente tiver, maior é a festa. Vocês concordam ou não? E a pessoa, se tiver uma festa com 3 pessoas, pode ser feita, não pode? Pode, uma festa com 3 pessoas. Mas se tiver uma festa com 200 pessoas, essa reunião aqui, se ela fosse com 300 pessoas hoje, não seria diferente? A festa não seria maior do que essa? Não seria? Então, a festa é para quê? Para eu levar minha colheita, para eu levar meus frutos, para eu levar o que eu ganhei na semana, o quanto eu desfrutei do Senhor, da palavra, né? As reuniões têm que ser o quê? Cheia de palavra, cheia de desfrute, cheia de compartilhar. Isso, irmão, vai o quê? Vai nos alegrar cada vez mais. E quem chegar no nosso meio assim, fala assim: puxa, essa reunião é maravilhosa demais, é uma festa. Aqui é meu lugar. Ontem teve uma festa no SEAP, né, que foi a festa de encerramento da turma. Foi muito rica. E tem um jovem lá que foi um jovem que ele foi ganho. Ele até era envolvido com entorpecente, né, com questão de drogas, logo cedo, né, e tal. E ele foi para o SEAP, né? Ele foi até detido, passou 6 meses em prisão. Não sei se ele conhece, né? Um jovem que veio lá de Parnamirim, um branquinho, Vinícius, né? E ele contando a experiência dele. E ele falou que depois ele saiu da casa de detenção, ele foi passar uns meses numa clínica de recuperação. Mas assim, ele falou assim: eu não era viciado, Jobs, eu estava envolvido com esse negócio de traficar. Mas eu fui para essa casa de detenção e passei lá, fui preso. E depois eu fui para essa casa de reabilitação para só participar dos... Lá tinha culto de tarde, de noite, tinha a leitura bíblica de manhã e tal. Eu gostava. Mas quando eu cheguei no SEAP, que eu vi aquela reunião de comportadores, eu falei: aqui é meu lugar.
Ele falou isso, né? Então, irmãos, só para fechar, a gente precisa realmente buscar crescer em vida e buscar propagar esse evangelho do reino, pregar esse evangelho, salvar as pessoas, levar essa palavra de vida. E aí, irmão, nossa vida da igreja vai ser uma vida maravilhosa, né? Aproveite, né? Aproveite para que cada reunião como essa seja realmente uma reunião onde você vem e fala assim: puxa, é a reunião, não é? Eu vou lá para festejar, para desfrutar do Senhor. É a festa do partir do pão, é a mesa do Senhor, não é? E aproveitar o nosso dia a dia para pregar o evangelho no nosso trabalho, na nossa vizinhança. Você saber, né, ter a consciência de que você está falando do Senhor para as pessoas. Quantas pessoas diariamente a gente conversa, né? A gente tem contato. Não deixar essas pessoas sem o evangelho, né? Nós temos hoje folhetos de evangelização que você pode entregar. Você pode colocar o seu telefone no verso desse folheto, né? E se a pessoa quiser depois contatar você, pode ligar para você. Você pode entregar um jornal para essa pessoa. Você pode entregar um alimento diário usado para essa pessoa, né? Irmão, tudo isso são maneiras de a gente pregar o evangelho. Sair para bater as portas. Você pode convidar um colega seu de trabalho para a reunião do grupo familiar, não é? Pode convidar alguém para essa reunião da igreja, né, do Partir do Pão. E assim por diante. A gente tem centenas, né, de maneiras, de forma de a gente nos vincular ao que é a nossa missão, não é? Não vamos ser cristãos que não têm missão. Nós temos uma missão. Não vou, como Davi falou, ao leito meu subir, nem meus olhos descansar, até que eu encontre lugar para ti, ó Deus. Amém? Ser como Davi, que passou toda a vida dele, né, para edificar a casa de Deus. Que muito embora não tenha construído o templo, foi Salomão quem construiu, porque ele derramou muito sangue. Mas ser como Davi, que juntou a vida inteira recursos financeiros, tudo para o templo, derrotou os inimigos, tudo porque ele tinha uma visão. Davi tinha uma visão. Davi falou assim: não vou ao leito meu subir, nem meus olhos descansar, enquanto não encontrar lugar para ti, ó Deus. Bem, esse deve ser o nosso coração, irmãos. Não vamos, né, ao leito nosso subir, descansar como se nada estivesse acontecendo, mas vamos cooperar com o Senhor até a volta do Senhor, para apressar a volta do Senhor. Ser aqueles que esperam e que apressam a volta do Senhor. Amém? Que o Senhor possa abençoar muito a igreja em Cabedelo, né, e os irmãos possam avançar cada vez mais. Amém? Jesus é o Senhor.